Voltamos com o Horizonte Debate e hoje fazemos uma análise midiática e crítica sobre a cobertura jornalística da febre amarela. Fred, febre amarela vende em termos de Ibope, notícia, visualizações, acessos? Eu não saberia te responder isso dessa forma. Uhum. Eu posso te dizer que a febre amarela é um assunto que interessa às pessoas. Uhum. Os jornalistas, diferentemente do que muitas vezes as pessoas pensam, não estão preocupados em vender a notícia. Vender a notícia é uma preocupação do departamento de marketing, que no caso da empresa onde eu trabalho fica a 3 andares distantes do meu. Uhum. O que financia a operação daquela empresa jornalística não é a notícia que eu faço. Eu tenho, obviamente, uma preocupação e um controle sobre quais são as notícias que as pessoas estão lendo. Mas, como jornalista, a minha preocupação é produzir notícias que vão interessar as pessoas e não produzir notícias que vendam. Eu acho que essa pergunta ela faz muito sentido, na verdade, porque em muitos casos a gente vê que há, sim, uma distorção. Uhum. Eu acredito que esse não é o caso da empresa que eu trabalho e do trabalho que a gente desenvolve. No caso da febre amarela, por ser algo atual, que está acontecendo agora e as pessoas estarem se movendo frente a isso, Hugo, Fred, Érico, como conter a informação, fazer dessa informação mais ética nesse fazer jornalístico para que o pânico, por exemplo, para que as informações sejam melhor disseminadas? Semana passada aconteceu um exemplo. Morreu um macaco no Buritis. E nos grupos de WhatsApp do Buritis, nos grupos de Facebook do Buritis e nos jornais, nos blogs comunitários do Buritis, essa informação ela ganhou um destaque absurdo. Era um macaco morto. A gente não sabia de que o macaco tinha morrido. Alguém podia ter atropelado o macaco. Uhum. Tudo que existia era uma pílula de informação, que era uma história que era uma foto de um macaco morto numa via pública no Buritis. Quando essa foto chegou na redação do jornal, o que esse aparato jornalístico faz é olhar para aquilo e dizer: isso não é uma notícia pronta. Isso pode nem ser uma notícia. Uhum. O que faremos diante disso? Então, o processo de apuração jornalística envolve ligar para as autoridades para descobrir se alguma coisa vai acontecer com aquele macaco. E aí, se alguma coisa for acontecer com aquele macaco, se aquele macaco for levado para exame, aí você tem uma notícia que ainda não existe um macaco morto com febre amarela no Buritis, conforme já tinha circulado no Facebook, já tinha circulado no WhatsApp, já tinha circulado nos blogs. Só que a gente não concorre com esses 3. Uhum. O que a gente faz é outra coisa. Então a gente foi lá, fez a outra coisa e deu a notícia com o destaque que a notícia merecia. Aquela notícia não é a manchete do Portal Uai, como ela é a manchete do blog comunitário. Sim. Ou como ela é a manchete do grupo de WhatsApp do prédio da minha avó. Sim, né? Tem uma diferença. E a gente tem muita consciência dessa diferença. Essa diferença ela se sublinha a cada dia que passa. A cada dia que alguém diz que o jornalismo morreu, a gente tem certeza que ele está mais vivo do que nunca. Uhum. Justamente por conta disso. Professor Hugo, Érico, quando a gente fala dessas questões de autoridades e de jornalistas que trabalham com autoridades, né, a gente pode fazer uma crônica, inclusive de 10 em 10 anos. Né? No final dos anos 90, houve... me lembro de parar num posto da Polícia Rodoviária Federal para me vacinar, me lembro disso. No final dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, aconteceu também, me lembro de ter vacinado de novo, porque precisava de ir à África com cruzeiro, e aí a Serra Leoa exigia que brasileiros tivessem o cartão, e aí eu não tinha um cartão, tive que vacinar de novo. Uhum. E agora, essa epidemia 2017-2018. Só para contextualizar, em 2008... na iminência da renovação ou não da CPMF, aquele imposto que pagávamos sobre as operações financeiras, o imposto do cheque, né? Havia-se uma necessidade de dizer para as pessoas de que a CPMF era necessária para a saúde. Então, agora era o imposto da saúde. O presidente Lula, então, destacou José Gomes Temporão, um sanitarista, para poder dizer para todo mundo que era necessário para combater as epidemias e a saúde precária do Brasil, de que a CPMF precisava de passar.
E a oposição, na época, evidentemente, não queria deixar essa medida passar. Ninguém quer colocar imposto. E aí, quando você se coloca do outro lado, você é o salvador daquele que está colocando o imposto. Agora, no governo Temer, por mais que sejam 5 vezes mais o número de casos e o número de mortes ser em torno de 8 vezes maior do que aquela de 2007 e 2008, é mais brando o discurso do governo. Como é que vocês pensam isso? Assim? Em nome de uma posição política, há uma disseminação dessa informação oficial? Deixa eu só fazer uma referência, antes de entrar na questão dessa sua pergunta, em relação à questão anterior, daqueles crimes que você falou que acabaram se repetindo, né? Uhum. Na sociologia tem um livro de um sociólogo, um dos fundadores da sociologia, que é o Emile Durkheim, que fala sobre a questão do efeito imitação. Uhum. A OMS tem um protocolo internacional, inclusive de orientação para a mídia sobre a cobertura de suicídio, como uma explicação que é preciso que a imprensa, né, como sempre, faça tudo que faça de maneira mais responsável possível, mas no caso específico do suicídio, ela tem mais responsabilidade ainda pela eventualidade da exposição de um caso, né, vamos dizer assim, divulgar de maneira irresponsável, chegar a produzir a possibilidade de repetição do fato. Uhum. Então, esse caso, por exemplo, alguns casos desse aí, talvez tenham origem nessa influência que a exposição midiática ocasiona de você produzir a repetição de um determinado fenômeno. Uhum. Né? Existe essa possibilidade e eu acho que até pensando nisso, que existe esse protocolo da OMS sobre a questão da mídia e o suicídio. Uhum. Agora, em relação à questão da política, eu não sei te dizer se eventualmente esses ciclos que você citou aí, eles estão relacionados a alguma questão política ou estão relacionados a algum ciclo da doença propriamente dita, né? Uhum. Talvez tenha uma coincidência até em relação aos dois temas. Mas eu não saberia te dizer, assim, desse ponto de vista mais para a política que você está ressaltando aí, se existe alguma relação com os casos, né, que talvez de década em década aconteçam. Eu prefiro pensar que, ao invés de ser uma questão política, seja muito mais uma questão do ciclo da doença. Mas eu não tenho como te afirmar isso. E isso acaba corroborando com a opinião que o senhor havia colocado no primeiro bloco, de que esse jornalista, independente de estar a serviço de um partido A ou um partido B que está no governo, ele precisa ser ético acima de tudo na passagem dessas informações. Isso é parte da formação, vamos dizer assim, do lado humanístico da formação do exercício, né, profissional, a questão do posicionamento ético com uma responsabilidade e um posicionamento que o jornalista tem que obrigatoriamente tem que ter no exercício de sua profissão. Uhum. Érico, você confia nas informações que estão sendo veiculadas? Eu acho importante ressaltar essa questão que você colocou de como é que o governo vai informar, porque é uma questão política, assim. Tem a questão sazonal e tudo mais, mas são fatos também que o CPMF era uma importante estrutura de financiamento para o Sistema Único de Saúde. E ele não se efetivando, o sistema passa a ser desfinanciado progressivamente até o ponto da última emenda constitucional do teto, gerar um limite de gasto. Então, a gente vai ter uma previsão cada vez pior dos gastos com prevenção, promoção e vigilância em saúde. Isso significa o que na prática? Por exemplo, a Fiocruz, que é quem mais produz vacina contra a febre amarela no mundo, produz inclusive 80% das vacinas do mundo, teve um desfinanciamento nos últimos anos de mais de 300 milhões. Uhum. Né? Hoje, o ano passado, ela conseguiu produzir mais de 60 milhões de vacina. Será que se a gente tivesse uma Fiocruz bem estruturada, com um bom financiamento, a gente não poderia ter, antes desse surto, já produzido a quantidade de vacinas necessárias e feito uma política de prevenção, uma política de imunização eficiente a ponto de não ter que sofrer essa epidemia, esse surto endêmico atual? Isso seria uma das possibilidades. Então, de fato, o governo, quando ele ameniza a situação e não trata as coisas de forma mais explícita, às vezes ele está escondendo um dado real, que é o desfinanciamento da vigilância e da pesquisa epidemiológica. Porque aqui, na função de apresentador... Eu prefiro não acreditar que exista, vamos dizer, uma intenção, até porque se a gente está falando de um determinado nível, vamos dizer assim, no caso do que o Érico está dizendo, que é um pouco a questão do nível federal, né, que é quem controla a Fiocruz. Mas imaginar que um posicionamento do governo federal
vai esconder alguma coisa que também tem dados na mão de governos estaduais e governo municipal, eu acho meio complicado, porque os governos municipais, né, estão lidando diretamente com a questão da saúde pública, né, com a população, é quem gerencia, né, nesse sistema tripartite. Acho que a minha função também é ser provocador. Acho complicado dizer que algum nível de governo está escondendo alguma coisa, quando existem outros níveis de governo e uma imprensa muito forte que não admitiria de forma alguma que se esconda ou que se deturpe dados. Eu acho isso um pouco exagerado de se dizer. A questão é a seguinte, as políticas, elas têm, as esferas de governo têm responsabilizações. A política nacional de imunização, ela é responsabilidade do governo federal, essencialmente, né? É lógico que os estados, eles participam de várias formas. Por exemplo, a produção de vacinas poderia ter sido desenvolvida na Fundação Ezequiel Dias, que é onde eu trabalho, mas isso é um planejamento de médio e longo prazo. Atualmente, a maior política em relação à febre amarela, que é um tema que a gente está discutindo, é a vacinação. Então, você tem que se preparar de formas... Porque hoje a gente está discutindo muito essa questão do fracionamento, né? E tem até umas confusões sobre isso. As pessoas imaginam, não, ela é fracionada, então ela é menos eficiente. Para você ter ideia, a gente pode garantir a eficiência dela em 8 anos porque os estudos começaram há 8 anos atrás. A gente pode descobrir daqui a 20 anos que a vacina fracionada a 1/5 seja eficiente para o resto da vida. Mas a gente não tem os dados para afirmar hoje, entende? Então, assim, as pessoas têm que pensar que, assim, existem órgãos, né, que precisam de profissionais, doutores em epidemiologia, investimento em pesquisa, e o governo ele precisa de assumir essa briga. Quando ele tem uma política de desfinanciamento desses setores, obviamente, aí eu acho que, assim, não intencionalmente, mas a omissão também é uma política. Se omitirem fazer ou reduzir os gastos com isso, é uma corresponsabilização do governo, sim. Érico, a gente vai voltar nesse ponto e aí, partindo para o terceiro bloco, para falar sobre a responsabilidade das pessoas que nos assistem agora com relação a esse processo de construção da própria saúde. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouquinho.